o negócio é o seguinte, nossa. pessoal, a gente vai conversar com ele. São Sebastião foi uma cidade fortemente atingida por uma calamidade, né? Uma tragédia que aconteceu esse ano, que foi a questão das chuvas. Vocês devem ter visto, né? Ficou, inclusive, muito famosa uma foto lá do Lula, do Tarcísio e do prefeito que vai estar aqui com a gente. Enfim, se unindo ali, deixando as diferenças de lado para poder trabalhar e resolver o problema ali. A gente vai agora falar com ele para saber como é que está indo esse trabalho, o que está sendo feito. Vamos falar sobre uma disputa envolvendo a cidade dele, que foi parar no Supremo Tribunal Federal, uma disputa envolvendo royalties bilionários, que podem, muitas vezes, resolver um problema da cidade. Ainda mais a cidade tem um orçamento ali, acho que de R$1 bilhão, que é o caso da cidade de São Sebastião, uma linda cidade, inclusive, com belíssimas praias. Aqui no litoral norte de São Paulo, a gente vai falar com ele rapidinho. Estamos aqui com o prefeito Felipe Augusto. Prefeito, bom dia. Obrigado aí por ter topado conversar com a gente. Já vou começar jogando uma pergunta para você aí, que acho que a maioria das pessoas aqui, né, estão curiosas para saber de como é que anda aí esse processo aí de ter enfrentado essa tragédia que vocês enfrentaram. Se a cidade ela estava preparada de alguma forma para o que ocorreu, né? Se a prefeitura já tinha algum trabalho prévio, já imaginava como poderia enfrentar esse infeliz desastre aí que ocorreu esse ano. Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia a todos que estão te acompanhando. Olha, nós tivemos uma chuva histórica, mais 600 milímetros, um recorde nacional, e segundo as informações, um recorde da América Latina, em termos de volume de chuvas, e um tempo muito curto dessas chuvas que provocaram muitos alagamentos e diversos escorregamentos que acabaram criando aí, infelizmente, 64 óbitos. Nós temos uma marca histórica muito triste. Esse evento do dia 19, ele precedeu uma série de alertas e informações que demonstravam ter uma tempestade chegando, mas nada nesse volume. Nós tínhamos toda uma operação preparada de defesa civil. Aliás, desde 2017, quando eu assumi a prefeitura, nós organizamos a defesa civil com investimentos em treinamento, na capacitação dos nossos agentes, que são sempre voluntários na defesa civil. Ela tem um coordenador no município, uma pessoa que coordena administrativamente, mas a defesa civil somos todos nós. Então, essa turma de voluntários foram sendo treinados, fizemos aquisição de máquinas, equipamentos, e tivemos aí uma experiência muito dura. Mas estávamos, sim, preparados e prontos. Claro que para um dilúvio desse tamanho, fugiu aí a todas as expectativas. Segundo o Exército Brasileiro, foram mais de 35 quilômetros de bairros afetados. Alguns bairros, como Toque-Toque Pequeno, Toque-Toque Grande, por exemplo, 40% do bairro foi totalmente destruído. Mas já na madrugada do dia 19, quando a gente já estava monitorando, a partir das 3 horas da manhã, eu já estava dentro do Comando de Operações Integradas, as equipes já estavam em loco. Inclusive o nosso coordenador geral de Defesa Civil estava na Vila Saí, que era um dos bairros monitorados. A quantidade de chuvas, o tempo curto dessas chuvas, a quantidade de pessoas que estavam aqui em função do feriado de carnaval, foi algo assim impressionante. Mas os primeiros atendimentos, o suporte, nós conseguimos fazer. Quando foi por volta de 5 horas da manhã, Renato, nós decidimos declarar o estado de calamidade pública, que já tinham pelo menos 20 óbitos. Em uma situação caótica, que o município não ia mais dar conta, tendo em vista a extensão dos estragos. Foi aí que nós acionamos o governo do estado, que prontamente nos atende, cedendo uma aeronave do Águia. Quando eu faço o primeiro sobrevoo já com o comandante do Corpo de Bombeiros, vou até um bairro conhecido como Maresias. Não conseguimos chegar até a área foco, né, a área chamada quente, que é a área da Vila Saí, Barra do Saí, onde se concentraram os óbitos, mas a gente já começava a ter uma noção da dimensão do estrago, tendo em vista que não tinha mais telefonia, não tinha mais energia elétrica. Ô, prefeito. O tamanho da catástrofe foi impressionante. Nós conseguimos fazer os primeiros atendimentos, as unidades de saúde desses bairros, elas estavam prontas, estavam preparadas, a gente conseguiu, graças a Deus, salvar 26 pessoas dos escombros e dar suporte a muitas outras pessoas. O governador Tarcísio veio para São Sebastião, imediatamente
implementou aí todos os protocolos de defesa civil do Estado, começa então a dar o suporte antes do almoço e, ao ver o tamanho da catástrofe, ele toma a decisão de acionar o Exército Brasileiro, que já informa o presidente da República, e aí o presidente Lula entra em contato conosco e começa então o suporte federal e num case e numa resposta pronta de todas as esferas de governo, aonde o estado de calamidade é reconhecido pelo Estado e, na sequência, pela União. Então, com isso, nós tivemos uma série de ações importantes para dar conta desse processo, não só de busca, resgate e salvamento, que a gente contou com o Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, mas também para iniciar as operações pós-evento, que é essas que nós estamos enfrentando nesse momento. É sobre isso que eu queria perguntar. Que bom que você destacou a importância dessa união que teve, né, do governo da prefeitura, do governo do estado e do governo federal. Agora, eu acho que muitas pessoas querem saber como é que tá a situação das pessoas que ficaram desalojadas, né, que perderam ali as suas casas, os locais onde elas moravam. O que está sendo feito para solucionar esse problema? Renato, nós temos uma situação muito complexa. São, como eu falei, são são mais de 35 quilômetros, foi a linha definida pelo Exército Brasileiro, de bairros que foram duramente afetados. Onde nós não tínhamos área de risco, nós passamos a ter áreas de risco. Ou seja, nós tínhamos áreas monitoradas, as pessoas foram desalojadas em função dos escorregamentos, mas nós tivemos também pessoas atingidas por alagamentos que também tiveram que ser removidas e novas áreas de risco. Foram milhares de pessoas, passou de 3 mil pessoas desalojadas, desabrigadas, um número aí na ordem de mais de 1.000 residências. Nós começamos, então, no primeiro momento, a abrigar essas pessoas nas escolas. Ato contínuo, o governador Tarcísio tomou a decisão de comprar as vagas disponíveis na rede hoteleira, com isso a gente transferiu das escolas para hotéis, pousadas e colônias de férias. Tivemos um suporte financeiro, que foi muito bom nesse setor do turismo, e um abrigamento de cerca de 1.500 pessoas naquele primeiro momento. Outras pessoas foram abrigadas em casas de passagem, em casas de amigos, e na sequência, Renato, nós iniciamos, em conjunto com o Estado, um processo chamado recâmbio social. É quando as pessoas iniciam o retorno para suas terras de origem. A gente custeou essas passagens, as pessoas retornaram, e, ato contínuo, outras pessoas tomaram decisão de ir para um conjunto habitacional que estava sendo inaugurado naquele momento na cidade de Bertioga. Nós temos ainda um suporte através do aluguel social. O grande problema aqui, nesse caso do aluguel social, a maior parte das pessoas não consegue comprovar a residência no município. E aí nós começamos a ter outros problemas de ordem social. Pois bem, neste momento, nós temos cerca de 680 pessoas ainda em pousadas, hotéis e colônias de férias, que precisam tomar uma decisão de ordem pessoal, e claro, nós vamos dar todo esse suporte com o apoio do governador Tarcísio, para que até o início agora de maio, até o dia 10 de maio, elas definam a vida, ou se retornam para suas residências com os devidos laudos, ou se seguem para uma residência alugada, ou ainda para uma aquisição. Nós vamos dar todo o suporte necessário, mas nós ainda temos cerca de 680 pessoas. Importante a gente reforçar, Renato, que tem ainda a construção das casas de passagem, que estão sendo feitas pelo governo do estado de São Paulo. As primeiras serão entregues agora, já na quinta-feira, e também os conjuntos habitacionais que já começaram a ser construídos. 518 unidades habitacionais no bairro da Baleia Verde e outras 186 unidades lá no bairro de Maresias. Então, esse programa emergencial e habitacional vão atender as diversas situações dessas pessoas que se encontram sem seus imóveis, mas que não se encontram desamparados. Pelo contrário, totalmente amparadas pelo poder público municipal, estadual e federal, numa ação que nunca aconteceu no Brasil e num curto espaço de tempo. Muito rapidamente, esse suporte a essas pessoas já está acontecendo. Ô, prefeito, me fala uma coisa. Imagino que tudo isso deva ter... Aliás, tudo isso tem um custo, né? Tem um custo para reconstruir a cidade. Eu queria saber se a cidade ela tem, né, tem esse poder aí de investimento, vamos dizer assim, para trabalhar na reconstrução da cidade. Olha, nós temos uma cidade complexa, são mais de 100 quilômetros de extensão, desde a divisa com Caraguatatuba até a divisa com Bertioga.
bairros como o bairro de Maresias, Juqueí, Baleia, são conhecidos como cidades, o que para nós cria uma complexidade muito maior, porque nós temos pequenas cidades, muito distantes. Eu, para sair daqui até a Vila Sair agora, por exemplo, eu levo 1 hora de carro. Então, essa complexidade do município exige uma ação descentralizada e consome, obviamente, muitos recursos. Nós, nessa catástrofe, perdemos 2 escolas, uma estadual e uma municipal, perdemos 2 creches e perdemos também 3 unidades de saúde, ou seja, o impacto imediato foi altíssimo. Temos ainda diversas vias públicas, aliás, dezenas ou centenas de vias públicas perdidas, drenagens dos bairros comprometidas e, claro, os pequenos microempreendedores num colapso econômico total. Some-se a isso o turismo, completamente afetado. Em relação a fevereiro do ano passado, a nossa arrecadação caiu cerca de 60%, o que para nós foi um impacto negativo em alta escala. Nós, nesse momento, estamos com muitas dificuldades de cumprir os compromissos com os fornecedores, principalmente de saúde, a questão da educação. Você imagina, todos os nossos alunos da região sul perderam todo o material escolar que foi entregue uma semana antes. Então, o impacto financeiro que supera a casa dos 600, 700 milhões de reais, não só de impacto na economia, mas de perdas e prejuízos. Perdemos uma praça em Boiçucanga recém-inaugurada, 20 mil metros quadrados. Então, assim, a recuperação desses espaços públicos e a volta à normalidade do município, ela vai exigir muitos recursos. E hoje, para resumir, nós não temos condições de arcar com tudo isso. Então, para nós agora, o cuidado total em fazer esse suporte às nossas matrizes econômicas é fundamental. O Sebrae trouxe um número onde constatou mais de 200 milhões de reais em perdas só com pequenos e microempreendedores. Então, o impacto financeiro na cidade é assustador e o nosso orçamento totalmente comprometido, ou seja, as nossas finanças estão literalmente quebradas. Ô, prefeito, a última pergunta aqui recentemente aí São Sebastião aí tá nas matérias aí ao redor do Brasil por uma disputa que, se não me engano, vai parar até no STF. Acho que é uma disputa com respeito a royalties entre Ilhabela e São Sebastião. Queria que você explicasse um pouquinho dessa situação e se São Sebastião eventualmente vencesse, né, essa disputa hoje judicial aí, se esse recurso proveniente desses royalties seria suficiente, por exemplo, para trabalhar na reconstrução da cidade? Olha, nós temos hoje na cidade de São Sebastião o maior terminal aquaviário da América Latina. O que significa isso? É o maior terminal de granel líquido, ou seja, de embarque de petróleo, embarque e desembarque de petróleo e derivados, que dá o suporte a toda a operação do pré-sal, pode parar até 6 navios atracados simultaneamente. Nós temos o maior parque de tancagem de combustível, que é operado pela Transpetro, e a partir daqui, 4 das maiores refinarias do país são abastecidas. Quase 60% do petróleo nacional passa pela nossa cidade. E nós ficamos com uma fama de rico, só que isso, alguns anos atrás, mudou completamente. A cidade tem um problema financeiro enorme, porque os royalties da cidade foram transferidos para o município vizinho, o município de Ilhabela. Há muito tempo atrás, estou falando de 10 anos atrás, teve uma nota técnica do IBGE que entendeu que uma ilha faria sombra para o continente, que é um completo absurdo. O IBGE reviu isso a partir de uma provocação nossa em 2017 e entendeu que essa perda de royalties ela estava equivocada. Pois bem, a ANP reconheceu o nosso direito e em 2020 ela reestabeleceu para São Sebastião o direito dos royalties, ou seja, 50% dividido com o município de Ilhabela. Todas essas causas foram vencidas no âmbito administrativo e reconhecidas pelo IBGE, pela ANP e pelas agências federais. Chegamos a receber 3 parcelas, trocou o mandato e o atual prefeito de Ilhabela ingressou com uma ação totalmente descabida, dizendo que Ilhabela teria prejuízos com esses royalties. Pois bem, de lá para cá, foram mais de 30 meses onde os recursos de São Sebastião foram depositados numa conta, ou seja, existe um bloqueio judicial que acabou provocando a somatória de mais de 1 bilhão de reais. Esse 1 bilhão de reais, ele não caiu do dia para a noite, é uma somatória de depósitos.
Acontece que a Ilhabela recebeu esse R$ 1 bilhão. Nós estamos falando de 50% para cada município, e um município como Ilhabela, que não é afetado, em hipótese alguma, por instalações de suporte ao óleo ou suporte ao petróleo que embarca e desembarca. Nós temos, sim, uma zona de influência. Esse R$ 1 bilhão passou a ser, então, um motivo de provocação judicial por parte do prefeito de Ilhabela. Não é da prefeitura ou da cidade. É uma questão pessoal. Você entendeu o absurdo, Renato? O prefeito de Ilhabela estabeleceu no contrato que ele tem com o escritório de advocacia um bicho, ou seja, um pagamento por sucesso de bloqueio na ordem de R$ 1 milhão. Ou seja, cada bloqueio que o escritório contratado realiza, seja na primeira instância federal, na segunda ou nos tribunais superiores, ele paga um bicho de R$ 1 milhão por esse escritório. Nós, então, começamos a sofrer com sucessivas ações de bloqueio, como eu disse, mais de 30 meses, um recurso que é do município, imagina, 100% de decisões positivas no âmbito administrativo, todas as decisões de bloqueio foram derrubadas no âmbito judicial, só que essas decisões, elas começaram a prejudicar o município de sobremaneira, não só com atraso do pagamento de fornecedores, mas com os investimentos. Nós estamos aí devendo, por exemplo, o transporte de saúde, que leva os pacientes para fazer a hemodiálise no nosso município de referência aqui na região. Nós estamos falando de pacientes que percorrem mais de 150 quilômetros diariamente e que hoje eu não consigo pagar em dia essa ambulância, esse transporte. Nós começamos a ter problemas de todas as ordens e agora, com a questão da crise, esse dinheiro, esse recurso se tornou essencial para a manutenção e sobrevida do município. Não dá para a gente ter uma cidade que tem R$ 1 bilhão em mais de 30 depósitos parado na justiça e a gente com as drenagens comprometidas em bairros importantes. Sim. A economia estagnou e a gente agora vai mais uma vez responder a uma apelação provocada pelo prefeito de Ilhabela, uma questão que se tornou, inclusive, de ordem pessoal dele conosco, numa das menções dele, publicamente, isso na imprensa. Sim. Ele disse que a nossa cidade iria urinar sangue, como ele disse publicamente. Então, nós temos uma situação caótica em função da tragédia, uma situação economicamente prejudicada nesses últimos meses e que a gente espera que, mais uma vez, seja feita justiça, que esses recursos possam ser liberados para que a gente coloque a cidade em ordem. Agora, no próximo dia 4, o TRF julga mais uma apelação do prefeito de Ilhabela. Então, a gente está aguardando a decisão, torcendo para que ela seja positiva, para que a gente possa reestabelecer a normalidade da vida dos brasileiros que aqui vivem. Beleza. Bom, vou agradecer, obrigado prefeito aí ter participado com a gente, aí ter informado aí as pessoas sobre, né, como está a situação aí de São Sebastião. Desejo sucesso aí, boa sorte no trabalho. Obrigado, Renato. Vocês estão todos convidados a conhecer tudo que está sendo feito aqui nesse pós-evento. Muito obrigado, que Deus abençoe o trabalho de vocês e um bom dia. Valeu, valeu.